É uma alegria estar aqui. Agradeço muito ao voto de confiança. Espero poder contribuir um pouquinho a respeito desse tema. E eu gostaria, de rememorar um pouquinho do contexto dessa fala do Cristo, que se deu quase 2000 anos atrás. Para nós hoje, num novo modelo de sociedade, sob novas condições sociológicas, filosóficas, a gente talvez perca muitos dos detalhes que guarda a expressividade daqueles momentos memoráveis da presença do Cristo na Terra. Só que antes disso, eu esqueci de perguntar quanto tempo seria, me perdoe, Dora. A senhora me conta aqui no chat privado, por gentileza. Quando a gente vai nos evangelhos, sobretudo o evangelho de Mateus, nós vamos ter algumas referências importantes. Não sei se todos conhecem, já assistiram, a série intitulada The Chosen, que, né, em tradução se chama Os Escolhidos. E lá na série The Chosen, nós teremos no episódio penúltimo da terceira temporada, nós teremos esse momento, né? Jesus, num determinado instante, já conhecido, ele acabou arrastando consigo multidões. E num discurso bastante brilhante, reuniu-se com gentios e judeus, né, nas proximidades da natureza, né, de um tanto que distante dos centros da cidade ali. E ele vai trazer algumas falas bastante expressivas. E uma delas é essa que o evangelista Mateus vai grafar, aonde inicialmente Jesus vai dizer: graças, Senhor, te dou, porque revelastes essas coisas aos simples e aos pequeninos, e não aos doutos e aos sábios. E logo em seguida, reconhecendo aqueles que ali se encontravam, ele vai dizer de maneira bastante profunda: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando a gente entende, esse contexto, Jesus está com uma multidão de pessoas, gentios e judeus, e ali corações que, de certa forma, vindo de vários lugares, se sentiram tanto que acolhidos e permaneceram por longo tempo ouvindo aqueles discursos reiterados. Eu acho que só Dora está passando um sonzinho. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, se a senhora puder, não sei se poderia. Obrigado pela gentileza. É só porque às vezes o meu cérebrozinho ele tem dificuldades, me perdoe. Mas nós temos ali um monte de pessoas que vão se aproximar de Jesus, vindas de todos os lugares, corações das mais diversas camadas sociais, e eles vão se avolumar em torno da presença do Cristo. E Jesus, aproveitando essas circunstâncias, ele se prontifica a falar mais profundamente a alma. Se a gente entende esse cenário, esses corações que têm uma história, que naquele momento se conjugaram todos ali. Às vezes traumas, dores, angústias, motivações diversas os levaram a se fazer presente naquele instante. E o Cristo, sondando aqueles espíritos que mostravam-se sedentos, ansiosos por ouvir, por aprender, por serem tocados por aquela palavra divina, ele vai dirigir
essa fala tão sensível, tão cuidadosa, que reverbera profundamente, né, vai ao encontro dessas camadas mais íntimas do coração. Essa fala do "vinde a mim", ela é, vamos colocar assim, né, vamos imaginar pessoas que se deslocaram quilômetros de distância, que às vezes venceram, né, ali muitos quilômetros, que tiveram que passar por alguns desconfortos de ordem física, e eles encontram na fala do Cristo alguma coisa que lhes, traduz aconchego, alguma coisa que lhes proporciona uns instantes de refazimento. É muito natural, né, ainda mais nos dias atuais, onde muitas vezes a gente está meio corrido, sempre, empenhado em várias atividades, várias coisas para fazer, né. Às vezes é muito comum a gente experimentar também momentos que a gente simplesmente queira escutar algo que nos aconchegue a alma, que nos leve a um patamar de serenidade, que nos permita respirar, algo que nos ajude a serenar o nosso mundo interior, para que a gente tenha condições de olhar para a gente mesmo e cuidar um pouco mais profundamente do nosso mundo íntimo. E essas palavras, naquele momento, elas vão representar esse aconchego, esses espíritos, cada qual com suas histórias, mas que vão obter ali naquelas circunstâncias como que um minuto de renovação, um ponto de equilíbrio para o refazimento psíquico, emocional, para cuidar dessa intimidade. A proposta do Evangelho, de certa maneira, bastante consoladora. Quando nós vamos no Evangelho de João, lá no anúncio do novo Consolador, Jesus diz que chegaria o tempo que viria à Terra um outro Consolador. A expressão outro nos indica que um Consolador já tinha vindo, mas teria um outro, né? Alguma coisa além daquele que já estava presente. Quando rememoramos as Escrituras, sobretudo Isaías, a gente vai perceber, eh, nas visões proféticas desse mensageiro dos céus, que a vinda do Messias, daquele Espírito em condições de alterar os panoramas da Terra, os paradigmas humanos, esse Espírito teria um compromisso com as dores. Esse Espírito teria um compromisso com as angústias, como vai dizer ele, Isaías, no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, levou para si as nossas enfermidades. É alguém que estava interessado e disposto a perceber-nos no mais profundo. Se hoje a gente fica tão apegado à exterioridade, né, às aparências, à casca, né, Jesus, logo ali, naquele instante, já propõe um convite para a gente penetrar no mais profundo do coração, entender essa alma nas suas necessidades mais íntimas, porque nem sempre, né, a estética, o exterior, vai falar desses sofrimentos, porque a gente, né, tenta fazer o possível para sempre aparentar-se bem, mas desde aquele instante é como se Jesus estivesse nos ajudando a perceber: olha, é muito natural, às vezes, a gente se sentir cansado, é muito comum a gente viver instantes que a gente parece que está meio sobrecarregado. Não é uma situação anormal, ainda mais no mundo que a gente vive. Não é algo extraordinário a gente ter momentos difíceis, a gente passar por essas experiências que às vezes nos levam ao nosso limite, ou nos fazem sentirmos, para além dos nossos limites. Não é algo incomum.
naquela época ali, talvez os cenários sociais, a forma como tudo estava organizado, fosse ainda mais presentes essas dores, mas o mundo atual, na sua dinâmica, ele ainda permanece recheado de desafios. Ele ainda permanece preenchido de corações nas mais diversas circunstâncias. Nem todos os dias a gente está bem. Nem todos os dias a gente se encontra naquele pique, naquele ânimo, naquela expressividade. E às vezes a gente precisa escutar esse apelo à alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente precisa até mesmo reconhecer que a gente não está muito bem. Faz parte, da história do Evangelho o cuidado com o nosso mundo interior, sobretudo quando a gente tem apresentado essas dificuldades. Às vezes é um pouquinho da desesperança, muitas vezes a gente tem sido convidado a rever os nossos limites e as nossas necessidades do coração. Há uma fala do Evangelho segundo o Espiritismo, de Lázaro, que é muito interessante. Ele vai nos trazer, lá na lição intitulada O Dever, uma fala que, eu achei durante um tempo assim um pouco desafiadora e até fiquei imaginando, como lidar com ela, qual sentido que ela teria justamente na lição do dever, porque se a gente, olhasse esse pedacinho, ele se encaixaria muito bem em outro capítulo, no capítulo 5, mas dentro dessa mensagem eu fiquei muito tempo refletindo quais motivações ele teria posto, escrito ela ali. Ele vai dizer assim: Deus criou todos os seres iguais para a dor. Observemos que frase dentro da lição dever, dentro da lição do dever, que a gente pensa em responsabilidades, que a gente pensa em compromissos, afazeres. Aí ele, no meio dessa mensagem, ele diz: Deus criou todos os seres iguais para a dor. A dor, por isso mesmo, ela não escolhe, né, um ser que encontra-se numa classe A ou B, que está sob determinada etnia, orientação sexual. Não, a dor não tem nada a ver com aquilo que a personalidade humana, tenha de acessório, tenha de característica. A dor é um elemento que age na alma, independente de quem sejamos. Independente de quem sejamos. Ali, naquele discurso, Jesus com gente de toda banda, judeus, gentios, árabes, gregos, corações dos mais diversos, estavam como que nivelados num determinado instante pela dor. Deus criou todos os seres iguais, iguais. Então, o sofrer, ele não é uma condição especial de um grupo de espíritos ou de outro grupo de espíritos, é uma condição comum, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Então, ele está trazendo nesse par, de palavras de oposição, ele está trazendo o espectro, ele está dando dimensão. A gente pode estar dentro desse espectro, né? Mais pequeno, mais grande, nessa ou naquela condição no mundo, não importa. Todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência
o mal que pode fazer. Olha que fala mais expressiva dentro da lição, o dever. Não importa a condição, a experiência da dor, ela pode fazer parte da nossa trajetória. É uma condição comum nós vivenciarmos instantes difíceis, desafiadores. E a dor, nas suas lições profundas, servem, sobretudo, para que a gente crie um padrão de referência na nossa trajetória. A gente estabeleça limites dentro da nossa caminhada. Porque a dor, muitas vezes, é a notificação de que é preciso parar, de que avançar não é possível ou não é aconselhável. Quando nós falamos sobre cansados e sobrecarregados, cansado é todo mundo que está no limite das forças, das possibilidades. E o sobrecarregado é aquele que, para além das próprias forças, ele tem avançado um pouco mais. E aí ele já entra num percurso um pouco mais destrutivo. Então, muitas vezes, né, há determinados quadros de angústia que eles expressam limites fundamentais a um gênero de, de dor que vem nos falar de limite, que vem nos ajudar a pensar sobre limite, porque é como ele está dizendo, né, sofrem todos pelas mesmas causas. Se a gente passar do limite, independente de quem seja, a gente encontrará algumas consequências, né? Um mecanismo de Deus, um sinalizador benfeitor que vai dizer: calma, cuidado. E por que pensarmos nisso, nesses tempos de transição, como os espíritos vão dizer? Os nossos sinais evidentes, né, de que a gente está em tempos de transformação, como os espíritos benfeitores vão nos ajudar a pensar. É suicídio e loucura. Suicídio e loucura. Em outras palavras, existe uma necessidade da gente pensar sobre saúde mental. Tanto o suicídio e a loucura, como pontos originários da necessidade da gente cuidar da saúde íntima. E ultrapassados esses limites, as dores muitas vezes sobrevêm, falando: olha, reflita, repense, renove. A dor vem falar: olha, cuidado, para que a gente, né, esteja um pouco mais lúcido e mais consciente do cuidado conosco. Então, nesse sentido, pensar, né, nessa condição do mundo em transição, onde tantas coisas têm acontecido, pensar no limite, porque extrapolar pode nos levar a um desgosto pela vida. Ultrapassar limites pode nos levar a um processo de perturbação muito grave, muito sério, aonde nem sempre a gente consegue seguir adiante. A gente sabe que as causas de suicídio são diversas, tanto quanto de problemas de ordem psíquico são diversas. Mas examinemos particularmente nesse caso aqui a questão do limite. Jesus está olhando para esse público nesses tempos de transição, como se aquele discurso de até então, lá do Evangelho, narrado por Mateus, que acompanhou tudo na íntegra, ele ainda reverberasse nos tempos atuais, nos chamando a atenção para pensarmos em como a gente tem estado.
no limite, às vezes ultrapassando eles. É um alerta. Esse não é simplesmente o cansaço de quem, de certa forma, gastou as energias no emprego digno e conseguiu cumprir aquilo que lhe cabia. Esse cansado aqui do evangelho é esse processo de exaustão da alma. Esse sobrecarregado, né, ele sinaliza aquele espírito que está no esgotamento. Observemos que Kardec, quando vai falar sobre os mundos de regeneração, ele diz que é um tempo de convalescença. O que é isso? É um tempo de descanso. Olha que interessante. Um sinal evidente, né, da travessia desse mundo de provas e expiações para a regeneração é espíritos que vão sentir o quê? Descanso. Observemos as palavras do Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso, descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essa fala reverbera nesses momentos de transição, porque uma das características dos espíritos regenerados é a atenção aos limites. São espíritos que não vão chegar à exaustão ou esgotamento, mas depois de dar-se ao trabalho da vida, de dedicar-se às responsabilidades sagradas, são espíritos que vão compreender até onde ir, o limite das próprias forças. E nesse trabalho, experimentar em si mesmos a renovação de quem fez aquilo que poderia fazer e confia e espera. Aquele que semeou e agora descansa. Talvez a gente, né, nem sempre guarde a beleza da renovação, ou entenda o quão importante ela se torne e seja nos nossos dias, porque a gente hoje, né, está numa fase de hiperatividade. Hiperatividade. Não aqui enquanto, né, aquele quadro psíquico, mas é porque a gente age muito, e falta talvez abrir espaço, não só para a ação, mas também para o repouso. Não o repouso enquanto descanso tão somente do corpo, porque aqui a gente precisa fazer um parêntese. A gente parar de fazer alguma coisa não significa que a gente repouse. Tanto quanto eu deitar na cama não significa que eu vá renovar as minhas energias para o próximo dia. Porque o sono, por exemplo, ele está muito além da gente estar num quarto escuro e silencioso para a gente poder deitar. É preciso ter ordem na casa mental, para que num processo renovador, depois das coisas estarem em ordem, a gente ter condições de experimentar o fruto desse descanso no plano da alma. É o fruto que a gente colhe depois da atenção ao dever, depois da compreensão desses limites sagrados. Então pensemos aqui como Lázaro está nos chamando a entender. Então todos sofrem pelas mesmas causas. Isso quer dizer que se eu tomar uma postura inconsequente, independente de quem eu seja, se eu nutrir um padrão de vida, né, como Jesus vai alertar também,
que estáis ansiosos pelo dia de amanhã? O dia de amanhã trará os seus cuidados, não como, né, Jesus não está fazendo alusão à imprudência, mas ele está nos chamando à compreensão do limite. O que que a gente controla? O que que está sob a nossa responsabilidade? Porque nem tudo está sobre o nosso controle. Às vezes a gente precisa revisar o que que a gente quer controlar. Então, querer cuidar do dia de amanhã, né, que é obra divina, não nos cabe. E é esse ser humano que quer ser a medida de todas as coisas que muitas vezes ele acaba se desfalecendo, percebendo que em si mesmo ele não consegue controlar tudo, dar conta de tudo. E ele precisa apenas entender a parte dele. Dentro desse processo de construção que é a encarnação, onde ele vai estar junto com outras vidas, tem a nossa parte. E a gente não vai conseguir dar conta de todas as partes desse processo. Tem uma parte que a gente tem que entregar. E é talvez aqui um grande desafio. Porque se todos sofrem pelas mesmas causas e ultrapassando esses limites, a gente vai, em sã consciência, ter condições de entender que falhou, falhou. Às vezes precisaria ter agido de uma maneira, né? Esse devolver o controle ao Criador é importante. Mas aí o Espírito Lázaro continua. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. Olha que interessante a relação entre o mal e o bem e a questão da dor. Se nós vamos sofrer pelas mesmas causas enquanto estamos no mundo corpóreo, a gente vai envelhecer, o corpo não vai nos conceder tudo que a gente gostaria. Ele tem fragilidade, ele tem limites. Se todos comumente vão passar por esse gênero de experiência, independente de quem sejamos, a gente, né, vai ter que lidar com todos esses processos humanos, a dor de nascer, a dor de envelhecer, muitas vezes a dor de adoecer, de estar sujeitos às condições climáticas e tudo mais. Em matéria do bem, a gente já tem uma distinção disso. Em relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. Ou seja, né, o bem, o compromisso que a gente alça com a vida, ele parte de uma disposição do nosso coração, espontânea. Se determinados gêneros de experiências são comuns a todos, a experiência do bem, ela parte de uma decisão pessoal, própria do Espírito. Se a gente observar a fala do Cristo, vinde a mim. Vinde a mim. É como se ele estivesse colocando aqui, nessa condição, olha, é um ato espontâneo, é uma decisão pessoal, é cuidar da alma, das suas camadas mais profundas, é algo muito pessoal. Lázaro prossegue. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, porque existe um feedback de Deus, chamado dor,
Nós temos aqui uma sublime providência do Criador, dizendo assim: olha, não vai. Além disso, volta. Não ultrapasse essas fronteiras aqui, porque é justamente pelos limites dessas experiências que a gente vai se educando, que a gente vai amadurecendo. Às vezes, né, durante muito tempo a gente vai sustentando um padrão de vivência, e aí chega um ponto, né, uma conta às vezes um pouco cara, que fala assim: "Olha, durante muito tempo você esqueceu de cuidar um pouquinho melhor de você. Durante muito tempo você sustentou um padrão mental que te levou a esse estado um pouco mais difícil". Então é um instante de compreender nesse momento um ponto de virada, um ponto de renovação, porque se nós observarmos nos né, a nossa destinação para os mundos celestes, ela está cheia de peculiaridades, mas nos mundos celestes, né, só espíritos saudáveis ali permanecem. Saudáveis, né, de todos os pontos de vista, espíritos que foram aprendendo a gerir o seu mundo interno, a estabelecer o pensamento de Deus como referência para pavimentar a sua experiência diária. Então, nos mundos de regeneração que a gente está a caminho, essa vai ser uma das marcas. Depois de dar murro, tanto murro em ponta de faca, na expressão do, dia, do ditado comum, ditado popular, depois de tanto, muitas vezes, a repetição de determinados padrões psíquicos, a gente vai se tornando um pouco mais consciente e vai rompendo com isso para construir uma nova dinâmica, uma nova proposta de caminhada. Por isso, Jesus está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O repouso, o fruto, depende disso. Tomar o jugo e aprender com ele, que é manso e humilde. Olha, essas palavrinhas-chave aqui para a gente são fundamentais. Tomar o jugo. Kardec vai nos ajudar a pensar o que que é isso. É a gente observar a lei divina. O jugo é a referência, é a gente voltar a uma experiência de espiritualidade mais profunda, mais sincera, mais verdadeira. Eu acho que a minha internet está travando um pouquinho, mas qualquer coisa estiver travando muito, alguém pode até me avisar aí. Mas eu acho que está dando para seguir, que de vez em quando eu fico travado. Mas pensemos nesse jugo enquanto a necessidade que a gente tem de sustentar esse padrão divino, da gente tomar, né, o estudo para servir de referência à nossa vida e à nossa caminhada. Então, né, como que isso ficaria muitas vezes na prática? Vamos pegar essas duas palavrinhas que ele assim disse, né? Porque eu sou manso e humilde de coração. Então,
quanto mais a gente observa Jesus, mais a gente vai aprender com ele uma coisa: a ser manso e a ser humilde. Se nós estamos num momento de tensões emocionais, se interiormente a alma vive esses conflitos, vive esses dissabores, vive essas experiências tão desafiadoras, se a gente muitas vezes passa por tudo isso, aprender a ser manso é aprender a gerir o nosso mundo interno, nessas convulsões sociais, nesses instantes que parece que a gente é afetado de dentro. A mansuetude, né, é esse valor da alma que surge, sobretudo, quando a gente vai fazendo essa gestão dessas emoções nossas, daquilo que a gente anda sentindo. Porque se as emoções, elas muitas vezes elas supitam interiormente, elas vêm à tona, às vezes uma agressividade, às vezes é um estresse, né, uma ansiedade muito grande. A mansuetude é o assentamento dessas forças. O evangelho para a gente vem como elemento organizador, ele vem colocar cada coisa no lugar. Porque se a gente está sujeito, está exposto, desde um desafio no trânsito, a um momento no trabalho, né, a convivência dentro de casa, as experiências nas redes sociais, a gente está sujeito a essa intensidade, essas convulsões internas. O Evangelho vem com a proposta de mansuetude, assentamento disso. A gente entender o lugar de cada uma dessas coisas, dessas emoções íntimas, a melhor forma de gerir, porque às vezes, por exemplo, a gente sente, né, um medo, uma insegurança muito grande e não sabe como lidar. Às vezes a gente sente, né, essa raiva, essa agressividade e nem sempre sabe como lidar. E o Cristo, na base da nossa experiência evolutiva, ele vem propor algumas recomendações para que o nosso mundo interior ele se assente. Porque é, se eu coloco o barco da minha existência contra o outro, é muito natural que ao invés da agressividade, né, a gente educar essa parte mais animal, ela vai extrapolar. E a gente ultrapassando desse limite, às vezes a gente cria um clima de estresse interno muito grande, porque a gente sustenta rivalidade contra outros corações, porque a gente nem sempre consegue olhar, né, para outras almas e adotar uma postura diferente. Então, na gerência dessas relações, é como se o mestre dissesse: olha, né, é indispensável rever essa forma de perceber o outro, é indispensável rever essa maneira de conceber essa experiência, porque a alma vai encontrando essa quietude, vai saindo dessas zonas perigosas que às vezes a gente fica, né, onde a gente ultrapassa até mesmo esses nossos limites internos. O evangelho vai propondo essa renovação, para que assim nessa mudança de postura íntima, a gente sinta um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de harmonia, porque as coisas não vão deixar de nos afetar. A questão é como nós iremos encará-las. Então, o espírito regenerado é a alma que foi aprendendo a lidar com o conflito. No mundo de regeneração ainda tem desafios, ainda tem, né, muitas coisas para a gente ainda vencer,
mas a gente já vai aprendendo a experienciar esse descanso, porque conosco mesmo, diante da gente mesmo, a gente vai aprendendo a lidar de uma outra forma. Mas para além da mansuetude, o Cristo vem falar de humildade. Vem falar de humildade. E é tão importante essa humildade, porque a mansuetude tem a ver com o equilíbrio, né, dos nossos sentimentos, equilíbrio das nossas emoções. A gente pode pensar, né, a, a humildade como uma proposta de equilíbrio das nossas ideias, como um cuidado, né, à nossa mente, à nossa casa mental. Já que tantas vezes o orgulho tem nos adoecido, porque a gente supõe-se ser mais do que imagina. O orgulhoso, para ele sustentar-se nessa posição, né, que às vezes ele se coloca, ele precisa ignorar limite, porque se ele começa a entender os limites dele, ele vai perceber que ele não é tão grande assim. Ele vai perceber que ele precisa de ajuda e que ele não dá conta de tudo. Ele vai entender que, por mais conhecimento que ele tenha, não é o suficiente. Então, a humildade, ela vai nos livrando da sobrecarga, que às vezes a gente coloca, porque o orgulhoso ele sempre assume um peso maior sobre si das experiências, tem as dificuldades, já tem as provas, mas o orgulhoso ele acaba impondo sobre si uma condição de sofrimento, porque a gente acha que às vezes não vai errar, porque às vezes a gente não pede ajuda. Então, essa humildade, enquanto um elemento para a gente conquistar esse repouso da alma, é fundamental, porque a gente vai, né, voltando para o nosso lugar, vai devolvendo a Deus o lugar dele. Tem muitas coisas, né, que às vezes a gente precisaria dar mais abertura para os bons espíritos nos ajudar. A gente dá um pouco mais de abertura para que a mensagem do evangelho, inclusive, encontre um pouco mais de espaço dentro da gente, alcance mais profundamente a nossa intimidade. Mas nem sempre a gente está atento. E para a gente prosseguir nessa trajetória, tem, né, esse cuidado que a gente precisa ter. Porque o espírito regenerado, ele vai entendendo que ele é uma célula dentro do organismo divino. Ele não é a célula maior ou melhor que nenhum outro coração, porque às vezes a gente sustenta, né, essa postura de alguém que é superior, está em condições melhores, mas como Lázaro nos lembrou, nós todos estamos numa condição de aprendizado, nós todos passamos, né, por dificuldades comuns e temos aquelas que nos dizem respeito às experiências próprias. Mas é esse voltar, né, para entender a nossa pequenez, as nossas ausências, o lugar da nossa fragilidade, né? A gente quando vai estudar os Salmos, né, o Haroldo tem ótimos estudos a esse respeito, a gente vai ver que os Salmos, essa conversa com o Criador, ela tem os seus tipos. Se tem o momento de louvar, de agradecer, de bem-dizer, tem também aquele salmo que é chamado da lamentação, mas não é a pessoa que lamenta como quem reclama, mas lamenta como quem desabafa, como quem tira para fora, como quem
se permite renovar, porque a gente vai, no nosso orgulho, juntando, né, muito peso, muito peso. E aí é onde é a fala do Cristo: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei". Naturalmente, pela simples presença da espiritualidade na nossa trajetória, a gente vai experimentando esses alívios, mas é preciso uma renovação nesse modo de gerir a nossa percepção do nosso mundo interno, da nossa mente, para que a gente, em equilibrando-se, a gente possa cooperar com um pouco mais de saúde, com um pouco mais de equilíbrio nesse processo de transformação que a gente vive. Observemos que são palavras de há muito tempo, mas que encontram a sua atualidade hoje, no mundo que a gente se encontra, nos desafios que a gente passa. Permitir que esse evangelho converse um pouquinho mais com a gente, possa nos auxiliar a gerir um pouco melhor essas relações com o outro, com a gente mesmo e com Deus. Porque, no fundo, é encontrar esses lugares que às vezes a gente acaba saindo, desequilibrando-se, perdendo a medida. No sétimo dia da criação, Deus descansa. É muito simbólico esse dia, e a gente termina por aqui a nossa reflexão. O sétimo dia é muito simbólico, porque, né, a gente pode interpretar assim como se fosse uma coisa banal, mas experimentar o descanso da alma é algo assim extraordinário, porque o descanso da alma se chama paz da consciência, o descanso do espírito. Às vezes, não é nem o deitar na cama e o poder dormir, né, tanto, como às vezes a gente só gostar e falar: "Nossa, eu não quero fazer nada". O descanso da alma se chama paz da consciência, paz íntima, que é o fruto desse trabalho operante, sincero, que a gente foi desenvolvendo portas adentro do coração, entendendo até onde a gente podia ir nas experiências, a melhor maneira de tratar a gente e os outros frente aos desafios e experiências. A vida, por intermédio do nosso próprio coração, também nos responde. Se existe o cansaço e a sobrecarga interna, que são sinalizações de Deus que tem algumas coisas precisando ser melhoradas, existe também esse estado de harmonia íntima, de ordem pessoal, que é também uma sinalização de Deus. Continua, caminha, essa é a direção. Se no plano da matéria o tempo age e as coisas se transformam, se deterioram, no plano da alma o espírito se aperfeiçoa. E é essa lição do descanso. Aquele que encontra o descanso da paz íntima, né? Não apenas a possibilidade do reconforto da matéria, mas a possibilidade da renovação do espírito, prossegue vitorioso rumo às conquistas celestes do aperfeiçoamento íntimo. Obrigado a vocês pela paciência, pela misericórdia de nos ouvirem. Dora, esteja aí conosco na telinha. Sim, não estamos sós. Dentro daquilo que você falou, Vitor, eu lembrei de uma fala de Emmanuel, quando ele diz que é muito fácil ouvir o vinde a mim, né? Mas conseguimos ir, já conseguimos ir? O que você me diz dessa fala dele? Vamos dizer assim, reconhecer que existe um caminho para a gente encontrar paz, reconhecer que
a nossa condição final não é o sofrimento nem a angústia, é algo muito, muito bom, muito doce, muito agradável. Mas a gente se dispor a renovar determinadas disposições que a gente foi construindo a longo prazo, propor um modelo novo de gestão interna é um desafio. Então fica às vezes difícil, porque a gente às vezes precisa aprender a silenciar um pouco mais. Às vezes a gente fala, né, aquilo que não precisa e a gente acaba se envolvendo, tanto conflito, tanta coisa. A gente vai entendendo que a gente vai precisando dizer não, em alguns instantes, e nem sempre a gente está disposto a ter essas ponderações justas na trajetória. Então, é muito doce entender que existe paz e que a gente pode, né, de alguma forma encontrar paz. Mas construir esse padrão de paz interno, aí pede trabalho, pede suor, pede esse esforço da alma.